Bom dia, bom dia, gente, tudo bom? Mais um dia, gente, por aqui, hoje voltando para o nosso horário normal, né, das 8h27 da manhã. Ontem a gente teve uma live diferente aí, não só por ser um pouquinho mais tarde. Bom dia, Simone! A gente teve uma live diferente, não só por ser às 10h27, né, porque era feriado, mas também porque foi uma live bem prática ontem, né? Ontem a gente pôde brincar, enfim, ver algumas brincadeiras musicais, tirar algumas ideias aí de trabalho com os nossos pequenos. Gente, eu consegui quebrar o pedestal que segura o celular. Estamos aqui ainda conectados. Eu consegui quebrar o pedestal que fica assim mais pra cima, tá, gente? Então tá diferente aqui pra mim, tô transmitindo com ele apoiado aqui no computador, mas eu acho que vai dar tudo certo, né? O Insta, pelo menos, né? Porque o computador no Face tá tudo igual ali. Bom, gente, o nosso tema de hoje, então, a gente pensou em conversar um pouquinho sobre algumas perguntas e respostas que ao longo dessa semana vocês me mandaram. Então, hoje é a nossa sexta live, então você que está acompanhando tudo que a gente postou aqui, a gente já está conversando todas as manhãs, né, desde quarta-feira passada. Então, quarta, quinta, sexta, e daí segunda, terça e quarta. Essa semana foi um sucesso, assim, a participação de vocês em todas as lives da semana. Fiquei bem feliz com a participação de segunda-feira, tinha muita gente presente, principalmente no Facebook. E ontem, de brincadeiras musicais, tinha bastante gente presente no Instagram. Então, a gente tá alternando, né? Um pouco uma, um pouco outra. Semana passada também várias pessoas acompanharam, quarta, quinta e sexta. E eu fico bem feliz porque a gente faz aqui as lives, todo esse material é para vocês, né? Então, se tá agradando, a gente continua, né? Então, acho que é esse o nosso maior objetivo. E desde semana passada, então, surgiram muitas perguntas e alguns de vocês foram me mandando algumas dificuldades que vocês têm no trabalho específico de cada um. E é sobre isso que a gente conversa hoje. Caso você tenha alguma pergunta que você não me enviou ou que vai te surgir agora durante a nossa conversa, eu te convido a me mandar. Vai mandando, vai escrevendo aqui nos comentários, porque daí a gente já vai conversando sobre isso. Agora, antes da gente entrar direto aí nas perguntas de vocês, eu queria comentar sobre uma reportagem, enfim, que rolava pelas nossas redes sociais há pouco tempo, há menos de, sei lá, de 6 meses, talvez. Tinham duas reportagens, na verdade. Tinha uma que dizia, se eu não me engano, o título era assim, até procurei agora de manhã, acabei não encontrando. Tire as crianças da frente do computador e dê a elas um instrumento musical. Vocês viram essa reportagem circulando aí nas redes sociais? E tinha outra que dizia assim, ó, seu filho precisa de menos tecnologia e mais música. E eu resolvi comentar sobre essas reportagens antes da gente começar as perguntas, porque não deixa de ser super irônico pensar nisso agora na nossa realidade atual. Quer dizer, seu filho precisa de menos tecnologia e de mais música. Como assim, menos tecnologia e mais música, né? Quer dizer, há 6 meses atrás nós estávamos tentando e querendo tirar as nossas crianças das redes sociais. A gente queria tirar ela da tecnologia, não das redes sociais, né? A minha filha mesmo adora ver videozinho, não é nem jogos, né? Tem quem quer ver os youtubers na tecnologia, tem quem quer os jogos. E acaba passando muito tempo, as crianças acabam passando muito tempo na tecnologia e pouco tempo, enfim, com instrumentos musicais. E na nossa realidade atual, olha o que aconteceu com o nosso mundo, né? Agora a gente precisa usar a tecnologia não só para ensinar música, que é o que eu mais falo aqui, mas para ensinar no geral. E eu até fiz um vídeo sobre isso, eu não sei quem acompanhou aqui no canal, mas tem um vídeo que é quase um desabafo. Isso antes de ter acontecido toda essa pandemia aí mundial, né? E principalmente no nosso país. Eu fiz um vídeo sobre isso, falando, né, sobre seu filho precisa de mais tecnologia, de menos tecnologia e mais música, porque o discurso ele é lindo.
o discurso é muito fácil a gente pegar e falar, tira o tablet da mão da criança e dá para ela um instrumento, né? Só que a prática acaba sendo um pouquinho diferente, porque a tecnologia é fácil. Então, se eu preciso me concentrar, se eu quero limpar minha casa, se eu estou lendo um livro, eu dou o celular, eu dou um tablet, eu dou um computador para uma criança, ela fica quietinha, ela não me incomoda. E se eu tiro o tablet e dou um instrumento, ela não fica quietinha e ela sim me incomoda, porque ela vai querer tocar para mim ver, porque eu vou ter que ajudar ela a praticar, porque eu vou ter que estar ali junto com ela o tempo todo, né? E daí, olha o paralelo do que aconteceu com a gente agora na... O pessoal do Instagram agora voltou, né? É porque eu tive que botar no 4G, que a internet deu uma bugada. Hoje eu tô aqui na escola de música, não tô na minha casa. E aqui eu não sei se é porque a gente fechou as portas agora por um tempo, né? Por causa da pandemia, mas tá tudo bugado a internet. Lá em casa tá funcionando 100%. Tá, pessoal? Então, o que eu queria dizer? E agora nós estamos precisando se voltar para a tecnologia para ensinar tudo, né? Só que nas primeiras semanas, quando o professor foi pro virtual, muito mais nas primeiras semanas do que agora, mas agora eu acredito que a gente ainda escute isso, vieram muitas e muitas críticas. Você, professor, teve crítica? Por quê? Porque os pais estavam cansados de ter que ficar ali a tarde inteira, a manhã inteira com seu filho, conversando do lado dele para ele fazer as atividades, porque sozinho ele não consegue fazer. Porque a tecnologia até então ela era usada apenas com a criança de forma passiva, né? Quer dizer, ela não precisa estar ativa, ela não precisava estar ativa ali no processo de aprendizagem. Ela podia ficar de forma passiva. Tá cortando ainda, gente? Tinha cortado antes. Daí eu coloquei o celular no 4G. Voltou? Tá tudo certo? Tá, vamos ver se tá tudo certo, senão a gente encerra e entra de novo. Tá, então a reflexão que eu queria fazer com você, na verdade, é pra gente parar pra pensar o que aconteceu, né? Então, assim, muitos pais acabavam dando tecnologia e não um instrumento musical, por exemplo, que o instrumento faz muito melhor, né, para os nossos filhos, para os nossos alunos, mas acaba dando tecnologia porque é fácil, porque é papinha, né? É para a criança ficar quieta, ela se interte, ela não vai te incomodar por um bom tempo. Só que agora essa tecnologia, ela está precisando ser usada para a educação. E daí, quando o professor começou a utilizar ela para ensinar, vieram muitas críticas ao professor, muitas críticas. Por quê? Porque os pais tiveram que sentar do lado e eles virarem o intermediário entre o conhecimento e o professor e o aluno. O pai precisou, a mãe precisou acompanhar a criança no processo ali de aprendizagem. E agora a gente vê esse paralelo, assim, né, de saber que essa criança, que até então a tecnologia fazia mal para ela, agora está passando a fazer bem, porque a gente está ensinando através da tecnologia. E não só a tecnologia sendo utilizada de forma, tornando o aluno passivo, né, sem estímulo. Então, quando não estimula, quando a criança fica ali só no automático, só vendo, a gente sabe que prejudica não só conexões neurais, mas também a visão, a audição, quando fica no fone e tudo mais, né? E agora a gente está usando essa tecnologia aí para ensinar. É só uma introdução para a gente começar aqui os nossos assuntos, para pensar quão irônico é a nossa vida e quão irônico está sendo essa pandemia, inclusive para nós professores, porque é fácil os pais criticarem, agora eu virei professor do meu filho. Eu mesma participei de um comentário assim, porque eu tenho uma escola de música, então eu estou dando aulas online, mas também sou mãe, então eu também tenho que dedicar algumas horas do meu dia para auxiliar a minha filha na escola, porque ela sozinha não consegue. E no grupo das mães da escola surgiu muitos comentários e uma mãe foi bem grossa até, poderia se dizer, agora eu que vou ter que ser a professora do meu filho, então eu quero desconto na escola, nesse nível assim, né? Infelizmente, olha, o Alex falou aqui, mas como usar os dispositivos e a tecnologia em favor da musicalização, já que eles são muito expostos a elas mesmo? Na verdade, a gente tem que tornar esse aluno ativo.
Quando o aluno usa a tecnologia de forma passiva, é aí que a gente peca, é aí que não estimula, é aí que o aluno não cresce, é aí que o aluno não faz as conexões cerebrais, neurais e tudo mais. E a musicalização, gente, mais do que outros conhecimentos, ela é extremamente prática. Então a gente tem que fazer, não só o aluno assistir um videozinho aqui, ó, mas ele tem que fazer com você, enquanto ele assiste o vídeo, ele tem que participar de forma ativa. É isso que a gente precisa estimular os nossos alunos a fazer. Não só na música, né? Eu poderia dizer isso, eu tô falando da música porque é a minha área específica, mas professores em geral, né? A gente não tá aqui para mandar só link de vídeos para os alunos, porque assim eles realmente não vão aprender, mas estimular eles a utilizarem de forma ativa. Bom, pessoal, vamos às perguntinhas então. Então, como eu falei, hoje é um dia de live de perguntas e respostas, né? Então, se você tem alguma pergunta aí para mim, por favor, já vai escrevendo ali. Como o Alex já colocou ali alguma coisinha sobre isso, a gente meio que já respondeu aqui. Então, se você tem alguma pergunta, já escreve aqui para mim, que hoje a gente vai conversar. Vamos bater um papo, eu e você. Esse é o objetivo, tá? Não ser só um monólogo meu aqui, mas sim pegar questões de vocês, da prática de vocês, da sua prática. Porque eu sei que no Brasil inteiro cada um tem uma realidade diferente, até mesmo pela forma como está usando a tecnologia. Eu sei que tem gente aqui atendendo a turminha o tempo todo. Alguns seguidores aí, algumas pessoas que estão acompanhando as nossas lives já me relataram que os seus alunos ficam ali o período inteiro da aula, a turma toda, né, aqueles grupos do Hangout, até me esqueci o nome ali dos outros grupos, mas tem alunos que são atendidos assim, tem professores que estão colocando atividades no portal educacional aí da sua escola e os pais e os alunos abrem então a sequência de aula. Então a realidade é muito grande e talvez você tenha uma dúvida que não seja a mesma dúvida de outra pessoa aí. Então manda aqui pra mim, tá? Manda aqui pra mim que a gente vai conversar sobre as perguntas e as dúvidas de vocês. Lembrando também que amanhã tem o nosso workshop. Sim, amanhã tem um evento muito legal. Eu sei que vários de vocês já estão inscritos e eu tô muito feliz porque a turma lá tá crescendo. O workshop vai acontecer às 8h27 da manhã também, é o nosso horário especial aqui, né, de encontro. Só que não vai ser aqui numa live aberta, vai ser num grupo fechado. Porque a gente sabe que numa live aberta acaba entrando algumas pessoas curiosas aí e não necessariamente pessoas que realmente se interessam por educação e por educação musical, que é o que a gente mais fala aqui. Então eu convido você a se inscrever para o nosso workshop, que vai acontecer amanhã de manhã, às 8h27 da manhã, tá bom? Não se esquece. E depois, sexta-feira, a gente vai ter o nosso último encontro, assim, dessa sequência de lives, fechando as nossas 8 lives aí com o assunto de musicalização no mundo virtual. Ok? Eu quero te pedir também, se você ainda não me segue em todas as redes sociais, tanto aqui no Instagram, quanto no canal do YouTube e também na página do Facebook, para você se inscrever. Tá, agora vamos lá então. Eu recebi algumas perguntinhas, eu vou iniciar com essa, mas daí se você também tiver alguma dúvida, por favor, manda pra mim, tá bom? Que daí a gente vai conversando agora já sobre as perguntas de vocês. Bueno, então eu tenho uma pergunta aqui, ó, de alguém que me perguntou assim: o que deve ser ensinado em cada turma? Se existe um currículo para as aulas de música? Bom, gente, existe uma proposta de matriz curricular do que deve ser ensinado no âmbito geral, tanto da educação infantil, como do Fundamental 1 e como do Fundamental 2, dentro do que o aluno é capaz de fazer e desenvolver em cada fase do seu desenvolvimento. A gente sabe que uma criança de 3 anos é diferente o aprendizado, a forma como ela assimila o conhecimento do que uma criança de 5 anos. Como a gente fala mais específico aqui de música, né? Eu vou falar assim o que eu fiz por muitos anos, tá? Eu tentei fazer planejamentos diferentes. Então, eu como prof de música, então se tem algum professor de música aqui me assistindo e tem essa dúvida, essa resposta é mais para você. Como a gente dá aula para todas as turmas, eu tentei fazer um planejamento específico para uma criança aí de 3 anos, 2, 3 anos, um específico para de 4, um para de 5, um para, né, para o pré aí que é quase 6 anos.
E realmente dá muito trabalho você levar, porque a gente tem que levar muita coisa para a sala de aula. Leva instrumentos da bandinha rítmica, leva uma novidade, algum desafio, leva isso, leva aquilo e dá muita confusão, assim, para você carregar muita coisa. Lembrar do planejamento, isso eu tenho que fazer com essa, isso eu tenho que fazer com essa, esse coquinho eu vou usar só com esse aqui, esse só com aquele lá. E daí eu comecei a fazer algo diferente. Então, como eu fiquei muitos anos dentro das mesmas escolas, teve as duas escolas que eu trabalhei, por muitos anos, tinha 3 turmas de educação infantil. Então, eu bolei 3 anos de aula. O ano 1, o ano 2 e o ano 3. E eu fazia com toda a educação infantil cada um dos anos. Então, quando eu estava no ano 1, tanto o pessoal, os menorzinhos quanto os maiorzinhos, acompanhavam as mesmas atividades, tá? Eu fazia as mesmas brincadeiras. Daí no ano 2, todos, porque esse aluno que começou comigo lá no maternal, digamos assim, no nível 1, no jardim, não sei como é que você chama, que ele era menorzinho, ele passa para a turma do pré-1, né? Dependendo aí da nomenclatura de cada escola, ele passou para outra turma, ele não podia continuar cantando as mesmas coisas, então eu fazia um rodízio, tá? Esse rodízio de atividades. E daí no ano 13 ele pegava as últimas atividades e depois ia para o fundamental. Então eu me organizei dessa forma. Só que tu pode me dizer, Samira, mas o que uma criança de 3 anos faz, uma de 5 anos, quer dizer, uma atividade que uma de 5 anos faz, uma de 3 anos às vezes não faz. E é verdade, não faz, tá, gente? Só que daí vai do grau de dificuldade e de desafio que você vai desenvolvendo para cada atividade. Lembra que a gente falou ontem sobre esgotar as possibilidades? Ontem, segunda-feira, a gente falou sobre esgotar as possibilidades dentro do nosso planejamento para cada aula. E talvez com uma criança de 3 anos, as possibilidades serão esgotadas mais cedo. Você vai esgotar antes as possibilidades. E conforme a criança vai com 5 anos, você vai ter uma gama maior de coisas que você vai conseguir fazer dentro da mesma atividade. Porque várias atividades e várias brincadeiras fazem a mesma coisa. Ontem mesmo eu ensinei para vocês a música do EPO e ensinei, por exemplo, o Cocoleucô. Qual das duas é mais difícil para quem acompanhou ontem? A música do Cocoleucô, ela é muito mais difícil. Então, você pode instigar mais num aluno maior a música do Cocoleucô. E para os menorzinhos, de repente, você vai só ensinar a cantar, vai motivar algum movimento corporal simples. E os maiores não, você vai instigar eles a comporem mais, a inventarem sons diferentes, não o básico, que é a palma, que é o pé no chão. Não, vamos pensar algo bem diferentão aí, que todo mundo vai fazer. Tá, isso falando da live de ontem, se você não assistiu, procura ali no Facebook, no YouTube, que fica salvo. Só no Instagram, que eu ainda não descobri, mas eu vou descobrir, tá, gente? Como é que salva a live. Tá, gente? Então, para essa pergunta, isso. Então, não existe um currículo formal, existem algumas propostas de matriz curricular. Para o fundamental, existe um pouco mais isso, tá? Existem livros e métodos, inclusive. Alguns eu já mostrei nas dicas, vídeos de dicas que eu dei aqui no canal, né? Então eu mostrei alguns métodos, que é coleção, 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, mas são propostas. E a música, ela é muito espiral, eu já falei isso em outros vídeos também. A gente tem que pensar em ensinar de forma espiral, os conteúdos vão e vêm. Todo ano você tem que repetir as mesmas coisas e ir aumentando aí o grau de desafio de um ano para o outro, quanto maior aí vai ser o seu aluno, ok? Segunda perguntinha aqui que já me mandaram, e se você tem alguma pergunta, escreve para mim, tanto aqui no Facebook quanto no Instagram, que eu tô de olho aqui para responder as perguntas de vocês, ok? Então a gente tem uma outra pergunta aqui, como trabalhar com a bandinha rítmica? A bandinha rítmica, então, é um recurso do professor de música ou do pedagogo também, que está disposto a incluir instrumentos. Claro que isso vai ser um pouquinho mais pro presencial, né? Porque agora no online o aluno, ele não tem uma bandinha, a não ser que ele construa um instrumento. Então, o que você faça é ele construir e depois, então, o que eu posso fazer para trabalhar com esse instrumento que a criança construiu? Bom, tem vídeo no canal falando sobre isso, como trabalhar com a bandinha rítmica, para você conhecer a bandinha. Então, eu te apresento todos os instrumentos
e depois eu apresento algumas opções de trabalhos com os instrumentos, de canções, tá? O que a gente tem que entender? A bandinha é um recurso para se desenvolver a parte rítmica, né? A motricidade ali do aluno, a parte rítmica, também a parte auditiva, porque além de cantar ela vai tocar, então ela vai se coordenar, né? E a gente pode fazer desde coisas muito simples até coisas muito mais complexas. Por exemplo, a criança construiu o chocalho, você construiu agora com ela aqui nesse período de quarentena. Então ela vai tocar silêncio. Então você pode até mostrar, eu tenho uma folha aqui, digamos que você desenhe, eu vou desenhar aqui de lápis mesmo. Essa aqui, ó, é o desenho de uma pausa, tá? Por exemplo, eu tô tentando mostrar para todo mundo. A pausa da semínima, bem a grosso modo, né, rabiscada. E esse aqui é o desenho de uma figura musical, ó, muito simples. Então, digamos que você mostra a cartinha da semibreve, então a criança tem que tocar. Mostrou o silêncio, tem que ficar em silêncio. Então, com a bandinha rítmica, a gente pode trabalhar o som e o silêncio, a gente trabalha a questão da pulsação, então bater sem parar. Numa canção simples, que você, pedagogo, aí já canta, já trabalha Borboletinha, o Marcha Soldado, a Dona Aranha. A Dona Aranha subiu pela parede. Então, a gente trabalha velocidades, né? Trabalha a dinâmica aí, tocar bem fraquinho, tocar bem forte. E tem canções específicas que também dá para você trabalhar com a bandinha rítmica, para a criança bater uma vez, bater duas, bater quatro. Tem uma música aqui no nosso canal também que chama Música do Sapateiro, tá? Você pode procurar aí, a canção do sapateiro é bem legal para trabalhar com a bandinha. Então, cada criança pode estar com um instrumento diferente e vai cantar música, e na hora da música tem a hora certa de bater e quantas vezes você vai bater o seu instrumento, tá? Então, é uma coisa bem legal de se trabalhar. Outra perguntinha aqui, que já me enviaram outro dia, como fazer o planejamento de música? É melhor eu decorar, é melhor ler antes ou fazer o quê? Bom, as pedagogas aí são mais capacitadas do que nós, músicos, na questão de fazer planejamento. Eu digo isso porque eu sofri muito, inclusive, quando tinha que fazer os primeiros anos de sala de aula. Porque as pedagogas, elas têm caderno, né? Elas têm o caderno delas, eu vou catar o meu aqui, ó. Olha, elas têm o caderno delas e daí elas fazem tudo coloridinho, planejamento. E no começo eu não tinha esse hábito. Não sei se você tem, se você já tinha esse hábito, mas eu não tinha. Eu, quando eu me formei em música e comecei a trabalhar, logo depois da licenciatura, eu não tinha muito esse hábito, não. Precisei de um tempo para amadurecer. Bom, como eu levo muita coisa para aula de musicalização, às vezes eu escrevia num papelzinho pequenininho, sabe? Bem simplesinho assim, ó, pequenininho, a sequência das músicas e tal, eu já sabia mais ou menos como eu queria fazer e eu levava isso junto com as minhas coisas. Então, um papelzinho pequenininho assim, ó, com o meu planejamento, para mim lembrar o que eu ia fazer, mas eu sempre tinha um caderno. Então, o ideal é você ter um caderno para você lembrar o que você fez na outra semana e o que você vai dar continuidade agora, porque quando a gente fala em esgotar as possibilidades, então às vezes, principalmente um professor de música, às vezes a gente dá aula para muitos alunos, né? Então a gente atende diversos alunos ao mesmo tempo, né? Diversas turmas diferentes, digamos que você tenha, sei lá, 8 turmas de educação infantil. E às vezes não deu tempo de fazer com uma turma alguma atividade que com outra você já fez. Você precisa ter isso anotado para poder, enfim, conversar com os alunos, né? E continuar o seu conteúdo, porque se você não tiver anotado, você realmente não vai saber onde você parou, então você não vai saber onde continuar, tá? Então o ideal é você anotar sim. Não é que precisa levar um caderno de planejamento para todas as aulas, para a educação infantil principalmente, né? Para o fundamental eu já diria que sim, que precisa, né? Porque daí você faz anotações ali até, enfim, das avaliações do aluno, de tudo mais. Ok? Se você tem dúvidas, perguntas, não esquece de mandar aqui pra mim, pra gente conversar. A última pergunta aqui que eu tenho, das que me foram enviadas, e se ninguém tiver mais dúvidas, a gente encerra por aqui, né? Mas se tiver mais alguma coisa, a gente continua o nosso bate-papo.
Então temos uma pergunta aqui, ó. Como saber qual a melhor forma deles praticarem sem que fique chato? Bom, gente, música é difícil ser chato. Se tá sendo chato, talvez a sua abordagem não tá interessante. Então você tem que pensar na forma como você tá conversando com esse aluno. Como você tá dispondo aí os desafios. A gente até falou na questão do planejamento. Lá na semana passada, quando a gente conversou sobre planejamento, que a aula de música precisa ser dinâmica, precisa ser prática, né? Então a gente sempre começa igual, faz a questão da apreciação musical, faz alguma atividade com o fazer musical, que o aluno se torna ativo e propõe uma surpresa, uma novidade. Então, de repente, você pode estar esquecendo alguns desses pontos, porque quando a gente propõe surpresas, por exemplo, para o aluno, os alunos amam, eles adoram surpresas, só que a gente precisa fazer sempre, ele fica esperando aquele momento da surpresa. Quando está muito repetitivo, às vezes fica chato. Quando é muita coisa igual, assim, é sempre ouvir coisas, né? Sei lá, muita apreciação e pouco fazer musical. Quando é muito fazer e pouca apreciação. Quando não tem novidade, o aluno já conhece tudo que você tem, você não arruma nada novo. Uau, hoje eu trouxe um papel. E você nem sabe o que eu vou fazer com esse papel. Então a sua abordagem, o jeito como você fala, como você olha e como você faz aquele papel virar um instrumento musical, pode despertar o seu aluno e pode fazer ser legal, tá? Olha só, temos uma pergunta aqui, que bom que você mandou, porque a gente acabou as nossas que estão escritas aqui, né? Então agora vamos ver aqui que a Simone mandou pra gente. Prof, as crianças gostam de repetir a mesma canção em brincadeiras. Daí, como fazer para agregar as outras possibilidades? Então, elas amam repetir, Simone. Então, na verdade, você vai indo devagar com a canção. Quando você vai introduzir uma música nova, tá? Então, um dia você canta e faz um movimento, um dia você canta e faz um movimento sentada, daí no outro dia você vai cantar, vai fazer um movimento de pé. Por exemplo, a brincadeira da tartaruga e do coelho, que muitos de vocês viram que tá lá no nosso canal, né? Então, você vai num passo a passo. Daí você leva uma ideia do que é a tartaruga, uma ideia do que é o coelho, aí você divide a turma, agora vocês vão ser tartarugas, vocês vão ser coelhos. Então você vai fazer várias aulas a mesma brincadeira, só que vai aumentando aí o grau de dificuldade dela. Agora, como fazer para agregar as outras possibilidades? Na verdade, a gente tem que pensar também que a gente não faz uma brincadeira por aula, né? A gente faz várias. Então, assim, hoje... a gente vai ouvir sons e descobrir sons diferentes. A gente vai tocar o chocalhinho no tempo da Dona Aranha. E eu vou ensinar para os alunos a música da Tartaruga e do Coelho. Digamos que esse seja o meu planejamento, tá? E daí na outra aula, a gente vai ouvir os sons diferentes. Mas agora quem eu apontar é que pode responder, não é toda a turminha que vai responder. Daí eu vou tocar o chocalho de novo, mas não é só na Dona Aranha, no tempo forte ali, sei lá, na pulsação da Dona Aranha, mas a gente vai tocar, um grupo vai tocar de um jeito, outro grupo vai tocar de outro jeito, e daí na música da tartaruga a gente vai cantar e vai fazer o gesto sentado, entendeu? Então é isso que a gente vai fazendo, e a gente vai somando cada vez mais. Daí na outra aula a gente vai fazer de novo isso, de novo aquilo e mais isso. E daí eu vou levar agora, além do chocalho, mais um outro instrumento para a criança. Então é assim que a gente vai agregando. Como a gente faz para agregar as possibilidades? Eu acho que eu sei também, porque a Simone, a gente tem mais contato, né, Simone? Como é que a gente faz para deixar divertido, musical e social, né? Que é o que eu defendo também, que a aula de musicalização ela precisa estar baseada em 3 pilares. O desenvolvimento social do aluno, o desenvolvimento musical e também a parte da diversão. Veja bem, se eu organizo a minha turminha, tá? Se a minha turma tem uma sequência, tem uma rotina, tem por exemplo, agora é todo mundo na rodinha, agora a gente vai cantar de pé no lugar, isso é o social. Eu estou ensinando a criança a se comportar no grupo, esperar a sua vez, esperar a vez do próximo, ok? Como é que eu faço o desenvolvimento musical? Então, quando eu faço a criança tocar na pulsação, então não é pegar o chocalho dela, vamos fingir que aqui é o chocalho, e tocar do jeito que ela quiser. Não,
A dona Aranha subiu pela parede. Então isso é musical, porque eu estou desenvolvendo o pulso do meu aluno. E agora como é que eu vou fazer ser divertido? Eu vou fazer ser divertido porque agora eu vou criar, que agora é só as meninas que vão bater, agora é só os meninos, agora a gente vai fazer de pé, agora a gente vai cantar e vai caminhar ao mesmo tempo. A donara, sacudindo o chocalho também. Então é assim que eu faço o desenvolvimento social, o desenvolvimento musical e também a diversão dentro de uma aula de música, mesmo repetindo as brincadeiras. Depois a criança já vai saber fazer. Então, eu já fiz ali a Dona Aranha, a gente já bateu o pulso, a gente já fez de pé. Então agora a gente vai só brincar. E daí você vai repetir assim em outras aulas, só brincando. Só fazendo aleatoriamente aí o que você... deixa um dia eles escolherem, eu gostava bastante. Não, agora vocês vão escolher o que a gente vai brincar. Prof, vamos brincar de tal coisa, porque eles gostam, eles já brincaram, você já esgotou todas as possibilidades, daí você vai usar o jeito máximo, digamos assim, você não vai regredir, você vai usar ela com todos os recursos que você já fez, somente para brincar, para divertir, para distrair. Tá? É mais ou menos dentro dessa linha, Simone, não sei se esclareci, se não pode mandar aqui para mim. Gente, tá fechando os nossos 30 minutinhos aí do dia. Eu tenho tentado manter as lives nesse tempo, porque eu sei como é que é a vida de professor. Daqui a pouco 9 horas, aí os filhos estão acordando, tem que já pensar no almoço, tem que pensar no planejamento de detalhe, todo mundo vai dar aula, né? Então, por isso que eu gosto de fazer bem certinho de 30 minutos a nossa live. Se ficou alguma dúvida, mais alguma pergunta, gente, por favor, mande aqui pra mim. Não esquecendo que amanhã tem o nosso workshop, você é meu convidado para estar aqui comigo amanhã de manhã, às 8h27 da manhã a gente se encontra num grupo fechado, então você precisa se inscrever em www.rsamusica.com.br. Adorou a minha camiseta? Essa camiseta aqui é da minha escola de música, tá? Você tá vendo que tem Samira Prigol, porque o nome da minha escola é o meu nome. E o nome do nosso canal aqui é RSA para ficar diferente, né? Por isso eu não quis usar com o meu nome. Porque senão muita gente ia me procurar para fazer aula de instrumento musical, né? Eu queria fazer aula de bateria. E daí não ia combinar com o que a gente conversa aqui, que é o assunto bem musical, né? Mas essa camiseta aqui é da minha escola. Muito obrigada que você gostou. Gente, é isso, então ficamos por aqui. Não esquece de se inscrever no canal do YouTube para me ajudar a ter lá minha identidade do YouTube, porque a gente precisa de um número mínimo aí de inscritos, né? Não esquece também de acompanhar os outros vídeos que a gente posta por aqui, os outros conteúdos. Amanhã de manhã, então, o nosso workshop, se inscreve, www.rsamusica.com.br. E sexta-feira, então, a gente finaliza as nossas lives aqui no Instagram e no Facebook. Muito obrigada pelo carinho, gente, por todo mundo que tem acompanhado aí o nosso trabalho. E nós nos vemos, então, amanhã de manhã no nosso workshop. Conto com vocês. Abraços musicais aí a todos e a gente se vê amanhã.